Moçambique, Crónicas de ontem e hoje. Autoria e apresentação, João Craveirinha. RTP África, 1999. Caros telespectadores, com este episódio damos início a uma série sobre as cidades e províncias de Moçambique, nos seus aspectos menos divulgados, pretendendo ser uma contribuição para o conhecimento dos povos que habitaram e habitam Moçambique, os portugueses e outros europeus. Caros telespectadores, para compreendermos o presente, temos de conhecer o passado. Por isso, convido-vos a viajarem comigo no tempo das crónicas de ontem e de hoje. Venham daí comigo. Por rios e mares já dantes navegados, por valengues ou calangas, indonésios, malaios, árabes, etíopes, chineses e indianos, chegariam depois os primeiros portugueses à Baía dos Fundos, mais tarde os holandeses, austríacos, ingleses e franceses, norte-americanos, italianos, noruegueses e dinamarqueses e outros mais. Lourenço Marques, na terra de Camfumo, foi mandado edificar pelo rei português Dom Luís, o fundador da vila de Lourenço Marques, e segundo as crónicas de ontem, teria sido por generosidade do rei Dom Luís I de Portugal e dos Algarves, criada a Câmara Municipal de Lourenço Marques em 9 de dezembro de 1857. No dia 7 de março de 1877, um corpo expedicionário de engenharia das obras públicas portuguesas, vindo a bordo do navio África, o mesmo que transportaria Gungunhana, desembarca em Lourenço Marques. Este famoso corpo voluntário de engenheiros era chefiado pelo engenheiro militar Major Joaquim José Machado, mais tarde chegaria a general e 3 vezes a governador-geral. O general Machado teve a missão de planificar e edificar a futura cidade. Esta expedição foi enviada de Lisboa por João de Andrade Corvo, grande visionário colonial. Foi ministro da Marinha e do Ultramar e dos Negócios Estrangeiros de 1867 a 1886, intercaladamente. O nome da vila de Machado d'Orpe, no Transvaal, foi dado em homenagem a Joaquim Machado, que foi o responsável pela urbanização e conclusão do caminho de ferro de Lourenço Marques, que fez a ligação com Pretória, resultando num autêntico êxito da engenharia portuguesa, segundo crónicas de ontem. Em 6 de setembro de 1877, toma posse o primeiro presidente da Câmara Municipal de Lourenço Marques, almirante Augusto Vidal de Castilho Barreto e Noronha, também governador. Foi ativo na resolução do diferendo luso-inglês sobre a Baía de Lourenço Marques, que culminou com a sentença favorável a Portugal e proferida em Versalhes, a 24 de julho de 1875, pelo presidente francês Marechal MacMahon, Duque de Magenta, e Augusto Castilho, no conflito dos caminhos de ferro de Lourenço Marques, teve um grande tato político e diplomático. O mesmo Augusto Castilho chefiou em 1888 a expedição militar que pôs termo a 35 anos de resistência anticolonial da família mestiça do Bonga Vicente Santana da Cruz em Tete. O famoso Triângulo Crioulo de Quilimane, Tete e Barwa. A saga dos Inhaúdes na maior resistência contra o colonialismo português em África. No dia 18 de dezembro de 1895, a vila da Ponta Vermelha Napolana foi mandada a incorporar com a cidade de Lourenço Marques por decreto do comissário Régio António Eves. A vila foi entregue à Câmara de Lourenço Marques a 27 de agosto de 1895. Anos mais tarde, seria criada uma comissão encarregada de angariar fundos para erguer um monumento ao grande colonialista Antônio Enes. A primeira pedra
foi lançada em 25 de abril de 1908 e o local sugerido a Praça 7 de Março. Note-se que a palavra colonialista tinha um sentido elogioso na época, isto é, um grande homem das colônias, benfeitor. Inauguração da estátua de António Enes no princípio do século XX na Praça 7 de Março, perto do cais da Lenoac e da Fortaleza em Lourenço Marques. Aspecto da ex-Avenida Dom Luís, atual Samora Machel, que liga com a Praça 7 de Março, hoje 25 de junho, onde se realizam feiras periódicas. António Enes foi amigo do médico suíço de Gungunhane, Dr. Jorge Lingman. António Enes, diplomata, queria adiar o emprego da força contra Gungunhane, mas foi ultrapassado por Mozinho de Albuquerque, com o qual não se entendia. O comissário régio António Enes também não ficaria insensível à beleza feminina da mulher negra. Ouçam só este depoimento do próprio António Enes no seu livro A Guerra da África, de 1895. A rainha Danhana, uma Vênus esculpida num tronco de ébano de 2 metros de altura, é outra inimiga irreconciliável do Gungunhane. Em Lourenço Marques, a elite da burguesia colonial desenvolve-se a partir da Ponta Vermelha e da Pulana nos princípios do século XX. Passados anos, seus filhos consideravam-se brancos de primeira em relação aos de Portugal, enviando seus netos a estudarem na África do Sul do Apartheid. Na imagem, a cidade de Johannesburg, África do Sul. De 1900 a 1970, a mesma elite colonial cresceria a partir da Ponta Vermelha e das terras do chefe Pulana, estendendo-se para Somalia. Tenho o teu nome escrito no meu peito, tenho o teu rosto cravado no coração. Tenho o teu nome escrito no meu peito, tenho o teu rosto cravado no coração. Ali ao fundo temos a Inhaca, onde provavelmente António Campos, que foi o primeiro português e o primeiro europeu perdido da armada de Vasco da Gama na segunda viagem à Índia, entrou por aqui e fez o primeiro levantamento desta baía, e esse mapa seria ironicamente roubado por um tal Cantino, um italiano que trabalhava nos escritórios de cartografia do Infante Henrique em Lisboa, que na altura era considerado os melhores do mundo, e ele, ao serviço do Duque de Ferrara, roubou o mapa ou tirou uma cópia do mapa que António Campos tinha feito o levantamento, e atualmente, segundo consta, encontra-se no Museu de Ferrara, em Itália. O navegador português Vasco da Gama passa por Durban, Natal, a 25 de dezembro de 1497, para se abastecer da água na Guarda de São Brás, onde o navio São Miguel sofreria um incêndio. Vasco da Gama navega ao largo da Baía dos Mfumos a 10 de janeiro de 1498, chegando à terra dos Nhambos, Cunhambene e Nhambane, onde a tradição diz ter sido bem recebida. Passa por Ochoabo, Quilimane, a cerca de fevereiro e chega à ilha do Sultão, Moussa Pine Pique, Moçambique, a 2 de março de 1498, com as caravelas São Gabriel, com Vasco da Gama no comando, São Rafael com Paulo da Gama, seu irmão, e Berrio, com Nicolau Coelho. Goa, na Índia, viria a ser capital da colónia portuguesa de Moçambique durante algum tempo. Na imagem, Goeses, ou vulgo Canarins, em 1638. O famoso mercado de Goa, em 1638, onde escravos de Zanzibar, Bagamoio, Tanganyique e Moçambique foram vendidos, assim como goeses seriam vendidos e embarcados para Portugal. Encontramos-nos na Catembe, povoada de muitos mistérios e crônicas de ontem e de hoje, como por exemplo da chegada no século passado dos primeiros pescadores goeses, os chamados gentis, histórias outras mais ou menos misteriosas, encobertas também de crime e sangue, como do bandoleiro Charles Dupont, francês, que
que atuou muito no Monte de Feitiço nos séculos passados, Monte Feitiço, como era chamado na Maacha, terra de Cama-Acha. E Charles Dupont reformou-se, entre aspas, aqui na Catembe, com duas mulheres africanas e que fez uma prole, deixou uma prole muito grande, maior parte de mestiços, que vem até os dias de hoje. Histórias rodeadas também de muitos pesadelos em forma de um leão que parece, segundo se diz, tem aparecido em psicose coletiva nos sonhos ou nos pesadelos da família Dupont até os dias de hoje. Charles Dupont foi contemporâneo de um outro grande bandoleiro escocês que atuou muito na Namacha, de nome Robert McNab, que também deixou más e tristes recordações na colónia de Lourenço Marques de então. Estamos a falar precisamente de 1890, 1880, 1970. Estamos na foz do rio Maputo, ou verdadeiro Maputo. É o rio que deu o nome à região do Maputo. O nome Maputo vem da bebida tradicional o putsu, feita à base de machoeira, semente tradicional anterior da introdução do milho pelos portugueses originários das Américas. A região de Camaputo-Maputo é banhada pelos rios Maputo, Rio Tembe ou Mitembe, de onde vem o nome de Catembe. O segundo europeu a entrar na Baía de Junfumos foi o português Luís Fernandes e seria também em 1502 o primeiro europeu a ter contacto com os antepassados varrongas e a descrevê-los. O navegador português Luís Fernandes e seus homens, perdidos com uma caravela rumo à Índia, onde, citamos, pela boca larga da Baía, uma grande foz maior que a do Tejo, entraram por ela dentro, coisa de 10 léguas, segundo as crónicas de ontem. Provavelmente foi com indivíduos como os desta imagem que Luís Fernandes e seu grupo trocaram um panelão de cobre por 4 vacas e uma manga de camisa de pano velho, por 3 galinhas lá para as bandas da Inhaca, Cabuingane, Maputo. O cronista português Duarte Pacheco Pereira, Ine Esmeraldo de Cito Orbis, escreveu na época: "E se disserem que estes daquen são negros porque andam nus, e os outros são brancos porque andam vestidos, tanto privilégio deu a natureza a uns como a outros, porque todos andam segundo nasceram. Assim que podemos dizer que o sol não faz mais impressão a uns que a outros, e agora é para saber se todos são da geração de Adão." Entrada do porto de Maputo na Baía do mesmo nome. Nos séculos passados, segundo crónicas de ontem, proliferavam baleias e golfinhos e outros seres marinhos na atual Baía de Maputo até Linga-Linga em Inhambane ao longo da costa. Baleias e golfinhos em grande quantidade, que seriam exterminados pelos baleeiros ingleses e norte-americanos e noruegueses sobretudo. Ainda hoje, em 1999, é frequente serem vistos golfinhos na Baía. Na entrada do estuário do Espírito Santo são vistos golfinhos, estuário já chamado de Rio do Espírito Santo, Rio Lourenço Marques, da Boa Paz, Dundas ou English River, Rio Inglês. Estuário este onde os rios Tembe, Rio Coque, Rio Mbuluzo e o Rio Mfumo, hoje Rio Matola Matsolo, desaguam entrando em conjunto na Baía de Maputo. Encontramos na foz do Rio Tembe, do Rio Coque, do Rio Matola. Estamos a sair da Baía de Maputo, conhecida nos princípios por Baía Mfumo, Baía do Espírito Santo, Baía da Lagoa, Baía da Boa Paz, etc, 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 dos tempos antigos, antes de Lourenço Marques ter chegado cá em 1544 e depois de Lourenço Marques ter cá chegado. E aí, onde estamos a ver, vamos entrar neste momento no Rio Tembe. A região dos Tembes, que inclui Camaputo, o verdadeiro, entre os rios Tembe, Maputo e Ponta Douro no Oceano Índico ou Oceano Indiano, é conhecida por região dos grandes feiticeiros e das trovoadas, faíscas e outros sortilégios. Não será talvez por acaso que a saudação tradicional dos Tembes é Chauano a Tembe, olá senhor Tembe, ao que o aludido retorquirá, lava a colóia, os que enfeitiçam. A origem dos Suazes, Ngumalos, Nkumalos ou Numaios, Jamines, Ngunis, também provém dos Tembes, grupo varronga muito antigo,
proveniente dos Bakongo de Bandundu, perto de Kinshasa, na grande migração a partir dos Grandes Lagos. Não é por acaso também que o dinheiro Suaze se chama Malanguene, derivado provavelmente da ponta Malongano no Maputo. Por rios já dantes navegados como estes, circulou o piloto de naus, o português Lourenço Marques, e é do rio Imbuluzi, de onde atualmente provém a água que os habitantes da Matola, Machave e Maputo consomem. Este é o rio Matola, mas o verdadeiro nome é Matsolo, da dinastia dos Mfumos. Isso é outra história que contarei mais tarde. Mas de certeza absoluta, o piloto português, em 1544, de nome Lourenço Marques, ao serviço do rei de Portugal, João III, coordenado pelo capitão de Sofala e Moçambique, Ilha, João de Sepúlveda, também passou por aqui quando fazia o seu levantamento exploratório para mais tarde virem as naus portuguesas para a conquista. Na sequência do nosso roteiro histórico para o Camatsolo, passamos pela escola secundária da Matola, que tem sérias carências logísticas, para um papo com alguns alunos sobre a história do local, que é um cemitério de guerra, provavelmente das guerras defensivas dos Varrongas, chefiados desde 1860 pelos machaquenos Mfumos, Anhanes e Matsolos contra o tio de Gungunhana, o príncipe Maueu, irmão do seu pai Muzila. Sabes quem foi Matola? Não. Matola, ou melhor, Matsolo, foi um rei muito antigo aqui. No seu verdadeiro nome seria Tivana Kamfumo. Isso estou a falar de 1600. Matsolo está relacionado precisamente porque austríacos, dinamarqueses, ingleses, portugueses e franceses e outros mais que acostaram na Baía de Maputo, ajoelharam-se, prestaram vassalagem ao grande rei, naquela altura, que se chamava Tivane Kamfumo, que depois, devido ao facto de se terem ajoelhado aos pés dele, passaram a ser Matsolo. Matsolo, isto é, que todos se ajoelharam, prestaram vassalagem. Tivemos conhecimento de que isto era um cemitério. Isso é fácil de provar. Cavando um bocado, com facilidade podemos encontrar os restos mortais de alguns indivíduos que foram enterrados aqui neste recinto. Estamos em 1999 e para um ameno bate-papo temos à nossa frente o presidente do Conselho Municipal da Matola, Dr. Carlos Tembe. Carlos Tembe. Antes de mais, muito obrigado, João Craveirinha, por esta oportunidade, por este convite que fez ao Presidente do Conselho Municipal da cidade da Matola para este bate-papo, como se referiu há pouco tempo. Foi elevada à cidade. Em relação à primeira questão, sobre as efemérides para a cidade da Matola. Bom, nós não temos que criar uma, porque já temos uma. Nós temos o dia 5 de fevereiro, que é o dia do município da Matola. Foi a 5 de fevereiro de 1972 que a vila da então Salazar foi elevada à cidade. Antes de esta zona ser designada de Matola, haviam aqui uma série de pequenos reinos ou pequenos reinados. Matola sobressaiu porque foi ele quem se tornou um dos mais poderosos aqui desta região. Falando da efeméride, nós estamos a fazer um trabalho neste momento que é de fazer a transladação das ossadas do grande chefe Matola, Macholo, que depois da sua morte ele foi sepultado, curiosamente, naquele espaço que hoje é chamado Avenida Abel Batista, ainda hoje com esta mesma designação, apesar dos anos corridos da independência nacional, houve este reconhecimento, manter a mesma via com esta designação de Avenida Abel Batista. Portanto, ele foi ali sepultado e ali continua. O nome de Varronga, o povo da Bahia, provém do nome Vurjonga, povo do sol nascente, Oriente, gente proveniente dos Bakongo do atual Congo Kinshasa, tal qual os Tembes, fixando-se na Baía de Maputo há cerca de 800 anos ou mais. Podemos considerar a existência de cerca de 11 reinos Varrongas em 1895.
A cor verde, vermelha e amarela demarca a região do Grande Camfumo, hoje cidade de Maputo e Matola. Dos Grandes Lagos, há cerca de 1000 anos, vieram os atuais povos de Moçambique, que fundidos, amalgamados pelas guerras, migrações e remigrações, mestiçagem da além-mar, fizeram este povo moçambicano. A partir de Bandunda, entre os rios Kwango, Kassai e Congo, a alguns quilómetros de Kinshasa, vieram os Temes e os Mfumos, que já foram fumos, separando-se talvez no rio Zambeze, na Albufeira de Kawarabaça, indo para o norte os Bandas, Pires e Mazulas. Os de Tete, Malau e Niassa, descendentes do grande fumo, Kajonga, Chincoli, todos saídos da gênese dos Bakongo, existindo ainda hoje Pandes, Temes e Mfumos no Congo e Massingas, que são Mfumos, no norte de Angola, assim como no Congo. Nhanjas, Mfumos e Rongas de Inhamban, os Gogoni e Coconi, os antigos Tembes, Nhampossas, Nhambes, etc., provam que a origem é a mesma, o norte. E da mesma forma, dos Baluba da zona do rio Kassai, Katanga, no Congo, teriam saído os atuais Valengues, erradamente chamados de Chopes e pior de Tongas. É provável que a origem Maconde tenha afinidade com a dos Valengue. Do Congo a Angola vieram nomes e idiomas, assim como do lado de cá, Moçambique, temos o nome de Bonga, oriundo de Tete, nome que teria passado para Angola no sentido inverso. Depois de ouvirmos uma quizombada, despedimos-nos esperando que as crónicas do ontem e do hoje tenham sido do vosso inteiro agrado. Até a próxima. Olha esse meu aí, recordando esse mambo, me olhando com raiva pra me agarrar. É o homem do saco, ele vai te comer. É o homem do saco, ele vai te comer. É o homem do saco, ele vai te comer. As cenas de cada na cidade ou no mato, é o bicho homem, eu já não me espanto. Olha essa cena aqui, não dá pra esconder. Olha aquela ali, todos vão saber. É o homem do saco, ele vai te comer. É o homem do saco, ele vai te comer. É o homem do saco, ele vai te comer. Moçambique, crónicas de ontem e hoje. Autoria e apresentação, João Craveirinha. RTP África, 1999. Na sequência da viagem no tempo, iniciada no primeiro episódio, sobre aspectos inéditos da história de Moçambique, hoje continuaremos a falar sobre esses factos remotos e contemporâneos da história da cidade de Maputo e arredores. E temos nos dias de hoje descendentes diretos da Baía da Lagoa, os chamados Nhonzomas do tronco principal, como o Sr. Agostinho Abreu Mfumo e sua tia-avó, Saúla Pacula Matsolo, segundo ele próprio, teria cerca do ano de 1895 vendido o terreno de fronte do Almoxarifado, na atual Avenida Vladimir Lenin, antiga Avenida Augusto Castilho, teria vendido ao inglês Alain Watt. Esta fortaleza de Lourenço Marques sofreu um ataque a 28 de outubro de 1833. O governador português de nome Dionísio Antônio Ribeiro teria sido trucidado e enforcado debaixo desta árvore pelos guerreiros de Manicusse, avô de Gungunhana. João Albazine foi o único sobrevivente do ataque a esta fortaleza nessa data. Debaixo desta mesma árvore, muitas cerimônias tradicionais dos Mfumos teriam tido lugar segundo as crónicas de ontem. O Sr. Agostinho Abreu Mfumo é um descendente direto dessa dinastia dos Mfumos de quase 800 anos de existência, habitando a região da atual cidade de Maputo, Matola e arredores. Ansinyalu, ele vai kukwana, okupa vai rumar lá mutine. Para fazer lá quando tem mamba. Ansinyalu Paulo Mazanina é amuti. Lani
tikati nthyaku ka malembe va xavisela mugudi loyi a pfaka kona a ku heleni waka a suka kokwana Mthumbu va ya xava mbango halaya maphechele ka tembe. Em 1897, saíam os barcos pelo rio Imbuluze nas famosas excursões dos chamados pioneiros coloniais e melhor organizadas a partir de 17 de setembro de 1905 por Ernesto Tordoval, Eugênio Herzog, Roberts, Adrianópolis, Dom Pedro Chichoro, Max Bruen, Anaori e outros, saídos deste cais que foi da lá no Acre. Na estrada de Zichacha, rebatizada de Irmãos Robi, heróis coloniais portugueses de Angola, cresceu Dona Emília Simango. A Dona Emília Simango é uma senhora que nasceu aqui nesta região, é uma região muito histórica, é a região do Amatujuana, é a região do pai do Amatujuana, o Zichacha, que por sua vez era filho do Amule, que por sua vez era filho da Hassan. Dona Emília, onde é que nasceu? Pode nos indicar? É ali na... Hi Luansinha, Luantsakula, ni Chatike Kone, em 1946. Foto de casamento de Dona Emília Simango e Sr. Agostinho Mfumo em 1946. Na imagem, grupo armado de europeus de Lourenço Marques não portugueses, em 1894-95, à espera de um ataque de um Amatujuana Kazichacha e de Maazul Kamadruaya ou Magaia. O primeiro à esquerda de pé é o fotógrafo francês Louis Illy, da foto Illy, amigo pessoal de Mozinho de Albuquerque. Illy fotografaria em 1946 o casamento de Dona Emília Simango e Sr. Agostinho Abreu Mfumo. No bairro do Alto Maé morreu em 1922 o poeta-jornalista João Albazine Wanzengele, defensor dos direitos do cidadão moçambicano e em particular do negro, e foi o primeiro presidente da Associação Grêmio Africano, embrião da Associação Africana de Moçambique. Henrique Albazine Brandão é descendente do segundo Albazine, que desembarcou em Lourenço Marques, Jauawa, Nkosi Amachangana Spelonque, falecido no norte do Transvaal em 1888 e nascido em Portugal em 1813 e filho de um italiano e de uma senhora portuguesa. Encontramos exatamente no lugar onde vivia a rainha Geleba Kamashakene Mfumo, tia dos irmãos albazinos. A árvore ao fundo, aquele canhoeiro, é um canhoeiro sagrado onde a rainha Geleba, segundo as crônicas, fazia as suas banjas. As banjas eram reuniões dos indunas, chefes tradicionais ou os incosses, isto é, com os reis ou rainhas, como neste caso da rainha Geleba, filha do rei Mashakene Mfumo, que viveu neste local. Encontro-me exatamente no sítio onde os irmãos Craveirinha nasceram, o João em 1920 e o José em 1922. Esta zona é uma zona histórica porque é a zona do Zichacha, que já referimos anteriormente, foi o pai do Amatujuana. João Craveirinha Sénior à direita na imagem de 1957, com Luís Pulaná, hoje professor catedrático jubilado em Portugal, quando ambos escreviam no jornal O Brado Africano, propriedade da Associação Africana. João Craveirinha e sua esposa Cacilda da Conceição Dias Pichichi, ativa na secção feminina da Associação Africana, numa foto de 1968 nas bodas de prata na residência da CUP. A Associação Africana foi intervencionada em 1974 e alguns jovens, hoje adultos formados, beneficiaram de bolsas de estudo concedidas pela última direção, presidida por João Craveirinha, apoiado por Idriss Taju, Damásio Loforte e outros. Na cidade de Maputo, na Malanga, na zona do Chefe Maé, Alto do Maé, situa-se o edifício sede da Associação Africana, hoje ocupada por um clube desportivo militar. A partir do Alto Maé, entra-se no Micajuíni, na Mafalala, bairro suburbano da mestiçagem etnocultural dos princípios do século XX, na zona da Munhuana, entrada da verdadeira Mafalala rebatizada de Rua de Goa. Essa mestiçagem expandiu-se tendo por base a mulher negra ronga e a imigração vinda da Além-Mar, como portugueses, italianos, franceses, ingleses,
holandeses, dinamarqueses, gregos, espanhóis, alemães, indianos, chineses, cabo-verdianos, angolanos, santomenses, guineenses e das Ilhas Comoras. Esta imagem de 1957 do casamento do neto de José Albazine ilustra a mestiçagem referida antes. A partir de 1915-1920, a comunidade cabo-verdiana fixa-se nos subúrbios de Lourenço Marques, hoje Maputo, e na Mafalala, contribuindo também para a música com os moçambicanos. Outros apelidos luso-cabo-verdianos como Barbosa, Silva, Tavares, Cruz, Soares, etc., são comuns ainda hoje na Mafalala. Na Mafalala, nos anos 1960-1970, era frequente serem ouvidos os sons musicais do batuque, da morna cabo-verdiana, chorada por um sax, cavaquinho, violão, acordeão ou ainda a alegria de uma coladeira. Encontro-me exatamente no coração, no centro da Mafalala, onde todos os tipos de grupos étnicos de pessoas começaram-se a juntar desde Moçambique e de fora de Moçambique. Mais exatamente, deste lado, do meu lado direito, encontrava-se um barracão de zinco, que era um grande salão de majores, os famosos filhos de comorianos, e que funcionou e que passaram nos anos 40, 1940, nomes como Zagueta, que deu o nome de Marrabenta, nomes como Mudapana, nomes como Chico Albazine e o grande guitarrista, provavelmente um dos maiores de todo o continente africano, daí moçambicana, Mai Marronga, foi aqui na Mafalala onde se deu todo esse processo da aculturação musical em 1940, onde polantes americanos se envolviam em grandes cenas de pancadaria dignas de um filme. Portanto, estamos no centro da Mafalala. Fanny Mfumo, nos anos 1940, foi frequentador do barracão discoteca comoriano antes de migrar para a África do Sul. Conjunto João Domingos, da Associação Africana, herdeira do Grêmio Africano dos Irmãos Albazine. Estamos a entrar no rio Maputo. O marinheiro português Lourenço Marques, companheiro de António Caldeira, circulou em 1544 por este rio Maputo e outros rios que desaguam na atual Baía de Maputo. Passamos depois de Bela Vista e vemos alguns hipopótamos ao fundo. Atrás de mim, lá muito ao fundo, encontra-se a ponte que liga Salamanca ao Zitundo, onde termina a linha férrea, que vem de Xangalane, que vem da Catemba. Em Catuane, olhando para cima, está Nguavuma, já no território sul-africano, onde se refugiou a Rainha Zambi nos princípios, ou melhor, nos meados do século passado, século XIX, devido à pressão que sofria dos traficantes europeus nesta zona toda de Maputo, daquele lado do santuário de reserva natural e deste lado mais densamente populado pelos descendentes dos Tembes e dos Maputos, etc. E em 1897, Mouzinho de Albuquerque, depois de ter aprisionado Gungunhane e Chaimite e deportado juntamente com Amato Joana Mpungu para os Açores, perseguiu o príncipe
Nguanazi, filho da rainha Zambi, que já se encontrava em Guavuma. O príncipe Nguanazi acabou por se juntar à mãe, onde os seus descendentes até hoje continuam em Guavuma, tanto que os habitantes de Guavuma consideram-se descendentes diretos da casa dos Maputos, que pertence à dinastia dos Tembes. Ao fundo encontra-se o templo de Sri Ram, o templo hindu, Templo de Salamanga, Maputo, que tem histórias de mística e de mistérios, e durante a última guerra em Moçambique entre as forças da Frelimo e da Renamo, esse templo hindu foi poupado. Os primeiros portugueses na região de Camaputo encontrariam um povo não totalmente banto, provável mestiçagem de bantos que desceram dos Grandes Lagos séculos antes, em migrações e remigrações norte-sul e vice-versa. Mestiçagem essa com grupos que teriam vindo da Namíbia, os herreros, daí talvez a cor da pele ser muito clara e a fala por estalidos com a língua ser muito comum até hoje na região dos Tembes, os chamados mandindindes, para além da alimentação muito rica em mariscos e fruta nos seus hábitos alimentares, ter contribuído para essa cor da pele. Segundo o historiador Alexandre Lobato, os vestígios desses chamados Hotentotes, anteriores povoadores do sul da África, quase que foram exterminados pelos Bantu vindos do norte, que os escorraçaram das melhores terras, os caçaram com laços, os massacraram com afiadas machadinhas de guerra. Acrescento que muitas vezes os órgãos sexuais dos derrotados eram decepados, como nesta imagem de 1638, e utilizados como colares das mulheres e para rituais de feitiçaria, em busca de um hipotético poder, provocando terror e pânico entre as populações vencidas. A feitiçaria volta em força. Apesar de bela, a Baía de Maputo, que já foi chamada de Baía da Boa Morte, encerra mistérios de naufrágios de barcos perdidos vindos da Índia, a caminho de Portugal, no século XVI, como a tragédia ocorrida em 1552-53 do galeão São João, chorada pelo poeta luso Luís de Camões, no seu livro Os Lusíadas, canto 5, versos 47 e 48. Verão morrer com fome os filhos caros, em tanto amor gerados e nascidos. Verão os cafres ásperos e avaros tirar ali na dama os seus vestidos. E mais adiante diz o poeta: de tanto mal, de tanta desventura, os dous amantes míseros ficarem com lágrimas de dor, de mágoa pura. Assim chorou o poeta Luís de Camões. O Visconde da Arriaga descreve em 1879 que a tragédia deste naufrágio teria acontecido no rio Mfumo, atual rio Matola. Tragédia da família de Manuel e de Leonor de Sepúlveda. Também, entre o Natal de Urban e a Ponta Douro, eram frequentes histórias trágico-marítimas devido às tempestades no mar, como nos descreveria um sobrevivente português, Francisco Vaz da Almada, no naufrágio de 30 de setembro de 1622, entre a costa de Natal e a terra de 33 graus. Os navegadores portugueses Lourenço Marques e António Caldeira exploraram o interior da região banhada pela baía da Lagoa Mfumo ou Maputo, a partir da foz do rio Limpopo e dos rios Uncomate, Maputo, Sutembe, Coque, Mbuluzi e o rio Mfumo Matola. Esta rota fluvial marítima já era conhecida pelos Valengue e Carangas, que vinham de Inhambane, Gaza e Zimbábue trocar produtos com os Varronga da Baía dos Mfumos, muito antes da chegada dos europeus e asiáticos. Estamos na entrada do rio Uncomate. Foi um dos rios onde andou o navegador português, o primeiro português a entrar por estas bandas. Temos ali ao fundo a vila de Marraquém, que está entre Ricacha e Marraquém. Foi onde aconteceu o Guazamutin, o célebre combate.
Quadrado de Marraquém. Uma vista da vila de Marraquém de março de 1999 e a mesma vila em 1936, ainda a Vila Luísa, nesta bela maquete do moçambicano Augusto Bedor Avô. Marraquém kunitingia marabenta yone nampa dilunga la kufani yone nampa dilunga la kufani yone nampa dilunga yone nampa dilunga la kufani yone nampa dilunga ati simuninga na tunsabene mine minyi tisho bombo ati simuninga na tunsabene mine minyi ta Jehova ati simuninga na tunsabene mine minyi ta Jehova Mwine nampodi ngilunga la kufani Mwine nampodi ngilunga Mwine nampodi ngilunga la kufani Nampodi ngilunga Mwine nampodi ngilunga la kufani Mwine nampodi ngilunga Ati simuninga na tunsabene mine Nengi tishu pambao Ati simuninga na tunsabene mine Nengi tajawafo Mine ni mwana jawava mine Mine ni mwana jawava Mwine nampodi ngilunga la kufani Mwine nampodi ngilunga Mwine nampodi ngilunga la kufani Mwine nampodi ngilunga Estamos já um bocadinho dentro do Rio Incomate, numa região chamada Lincanhine, vulgo Incanhine, numa estância de repouso e de turismo muito interessante. E por isso, já agora, vamos começar a falar propriamente de Marraquém, Incomate e das pessoas e desta região. Num recanto mais acima do Rio Incomate, antigo Rio do Manhissa e antes Xirinza, trocamos um bate-papo. Senhor Fernando quê? Fernando Luís Rodrigues. Origens, raízes? Raízes portuguesas, nascido Maputo, Lourenço Marques. Camfumo, antes de Lourenço Marques. Mas Lourenço Marques onde? Missão de São José. Xanguene. Xanguene. Exatamente, ali. José Macamo. José Macamo, agora se chama José Macamo, aquela zona do. Antigamente chamava Sá, devido aos transportes Sá, que já não existe, portanto já não é publicidade. É verdade. Percurso, trajeto. Fugi da guerra colonial nesse tempo, África do Sul, onde, felizmente ou infelizmente, tive que adotar uma cultura diferente, 20 e tal anos, a cor de paz, o Boiacaia. Regressei para casa. Boiacaia ainda se lembra de Xijong, né? Esteve em Cape Town, segundo ouvi dizer. Estive, sim, 20 e tal anos. Trabalhava em publicidade, trabalhei em marketing, isso mesmo, indústria vinícola, em Stellenbosch, que é uma zona muito, muito bonita, mas não tem nada a ver com o continente africano. A província do Cabo não tem nada a ver. Está em África. Como é que veio parar neste paraíso? Sabe, Moçambique é muito bonito. Eu, de miúdo, andava no mato com o meu pai. No mato, que isto era mato, há 30 anos atrás, isto era mato. E lembra-me de subir rio, não me lembro deste exato sítio, mas lembra-me de subir rio e ver certos sítios que ficaram cá gravados. Aqui, Rio Matola, eu cresci na Matola. E aquele Rio Matola, antes da poluição, há 30 e 40 anos atrás, aquilo era um paraíso como é este. Hoje chama-se Matola Cidade. Cidade de Matola. Naquele tempo, salvo erro, era a cidade de Salazar. Na parte de baixo das salinas ou na parte de cima? Não, na parte de cima. Na parte de cima, ao pé da igreja. Projetos, sei que está aqui há 5 anos, neste paraíso na terra. Olha, o projeto para já é consolidar o que existe aqui, que ainda há muito trabalho para fazer. Há aqui uma população de 700 pessoas aqui mesmo à volta. Estou muito envolvido com a população aqui que me rodeia. Escola, saúde, etc, etc. Por isso ainda há muita consolidação. E daí, não sei. Também já não tenho idade para me armar em muitas aventuras, não é?
E ainda tem família em Portugal? Não, não tenho. Não tenho família em Portugal, tenho uma mãe viva na África do Sul e tenho 2 irmãs. Então como é que se classifica assim, a si mesmo, sem dizer que é judeu errante? É moçambiquês, é moçambicano, é sul-africano? Não, eu sou moçambicano. Eu sou moçambicano. É lusófono? Não, eu sou moçambicano, hinduê. Eu sou moçambicano. E só para terminar este nosso pequeno apontamento, queria lhe perguntar, atualmente das autoridades regionais aqui, conhece alguém nesta região? Isto aqui é Incanhine. Aqui é Ojana, aqui. Aqui é Ojana. Aqui é Ojana e depois tem Mantenane, Mantemane. Incanhine é do outro lado do rio. Por causa dos canhoeiros, será? Sim, sim, porque aqui esta zona também é a zona muito tradicional do canhu. 2 de fevereiro, Guazamutini é quando oficialmente abre, oficialmente, porque em dezembro já se está a beber aí bom canhu. Este ano, por causa das chuvas, não houve assim tanto canhu como tem. Desculpe interromper-lhe assim rapidamente, o senhor que trabalhou numa vinícola, o sumo do canho, a bebida do canho, pode-se dizer que teria potencialidade para vir a ser uma espécie de champanhe? Champanhe não digo, mas que tem grande potencial para comercialização, tem. Grande potencial. Mas a tradição diz que não se pode vender porque são os deuses que têm que cair da árvore antes de se espremer. Por isso espero que vamos manter a tradição e que não se comercialize o canhu. O caju possivelmente podem. Os brasileiros já fazem. Já é perante o que o brasileiro faz, mas o canhu, a tradição é tão bonita, nós não podemos perder esses momentos da tradição, porque é isso que eu estou a mostrar aqui, são essas tradições. O Sr. Magaia, ou Waka Madraya, é uma figura típica desta região de Marraquém. Eis o seu depoimento. Chama-me papai. Já sabe o Enera tá. Waka mano ene papai. Waka Madraya. Waka Madraya muni. Madraya Masinga. Madraya Masinga. Vito dyanga bya ku byaliwa hi mina ali Waka Masinga ni huma khulumu ka Ojana atatana wanga hi muchongo ku byaliwa khulumu ka Ojana na yena kutani amathamele alumu hi tshame kahle hi tshame ahombe hakuna swa ku tlula mpimo hakuna vayivi kuna va ku dlaya. Waka Mavota é pescador da região de Montanhana nas Maotas, perto da ilha de Bengalene, serviu-nos de guia no Rio Comate para evitarmos os bancos de areia e dialogou. Me Jacinto Fernando Mavota. Mavota. Ni tswaliwa ka kwi, ni tswaliwa ka Xihangu kule ka Mavota. Ni tshama kule antsini ra ka kona. Kutani ni tshama Bengalene hi pescaria, vanyingi vani tivaka. Pescaria ni xizonga va tiva. Hi utheti, ni tshama hi utheti.